Olá pessoal, Museu da Pelada. Hoje estamos aqui com um dos grandes jogadores aí do passado, com uma brilhante carreira. Vai contar pra gente aqui. Tem muita história, eu estava conversando com ele aqui, tem muita história. Atlético Mineiro, Corinthians, Seleção Brasileira. É isso aí, tudo bem, Vaguinho? Tudo bem, um abraço para vocês, graças a Deus, boa saúde, né? Isso que é o mais importante, com meus 74 anos já, né? Inteiro, com muita saúde, cuidando de neto. Hoje a minha obrigação é cuidar de netos, né? Meus filhos bem criados, todos aí numa boa iniciativa de vida. E é uma satisfação muito grande, estou à disposição de vocês. Ô Vaguinho, você falou em filho e neto. Filho não quis seguir a carreira, teve filho homem aí para seguir a carreira. E neto, tem algum neto aí que de repente vai puxar o avô? O filho chegou a ser profissional. Ele teve na base do Palmeiras, né? E daí foi para a Inter de Limeira, jogou na Inter de Limeira. Acho que chegou próximo do profissional. E jogou no Guaçuano também, né? No Guaçuano. Mas o meu filho não jogava de quarto zagueiro, volante, quarto zagueiro. Mas ele não tinha objetivo de ser um profissional. Ele seguiu mais o estudo. E com 22 anos, 23 anos, a tendência vai mudando, né? Ele se preocupou com outras coisas. E meu neto hoje vai fazer 16 anos. Está tentando e eu estou amparando, ajudando, encaminhando, quem sabe. Ele está em algum time já, Vaguinho? Não, ele está no São Paulo, no Clube do São Paulo. Lá tem seleções que fazem associados, certo. E joga o Interclube, né, que é um dos clubes, tá? E ele está começando, está indo bem, e eu vou ver o que eu posso fazer. Futebol não é fácil, eu falo para ele que não é fácil. Tem que dedicar muito, você perde praticamente a sua juventude e é uma dedicação total. E ele tem que estar preparado para isso. Ô Vaguinho, você é de Sete Lagoas, Minas? Eu nasci em Belo Horizonte, 11/2/50. Aos 4 anos eu fui para Sete Lagoas. Meu pai era mamorista, né? E foi trabalhar lá de mamorista, que tinha uma firma lá em Sete Lagoas. E nós fomos para lá. E eu me criei em Sete Lagoas. Sete Lagoas, uma bela de uma cidade maravilhosa. Tinha um time, ainda tem, o Democrata de Sete Lagoas. Isso. Tinha o antigo Bela Vista, que o Bela Vista, esse time inclusive chegou a fazer excursões na Europa, na década de 60. E eram times rivais. E naquela época, um time como o Bela Vista e o Democrata disputavam a primeira divisão. Era o clássico da região. E disputava a primeira divisão. O Democrata chegou a ser 2 vezes vice-campeão mineiro, né? E onde eu iniciei minha carreira em 1965 para 66. Você estava com quantos anos, Vaguinho? E quando que você descobriu essa aptidão para o futebol? Como foi essa descoberta? Eu desde pequeno, né? Desde pequeno eu tinha uma tendência muito grande. Quando os caras vêm te buscar em casa... Sinal que é bom jogador. Que quer levar você para jogar no interior, que quer levar você para jogar futebol de salão. Os amigos da pelada colocam você para jogar, para decidir o jogo para eles, todo mundo, aquela coisa toda. É que você tem tendência, né? Então eu já desde pequenininho eu já era bom. E minha mãe, naquela preocupação todo fim de semana eu estava fora jogando no interior, com as cidadezinhas próximas, né? Ela pediu um amigo dela, que era o meu vizinho, chamava Damuda, eu esqueço dele. E ele era diretor do Democrata, e ela pediu, por favor, me leva o Vaguinho para o Democrata, para ver se ele sossega pouco, se ele para, né? E foi aonde eu fui. Eu fui para o Democrata com 14 anos, né? Comecei no juvenil, e com 16 anos já era profissional. O treinador que profissionalizou, que viu as suas tendências aí, lá no Democrata? Coincidências da vida, né? Eu nasci em 50, e em 1950 o Atlético tinha um ponta direita que chamava Vaguinho. E eu acho que, se me engano, ele jogou no Vasco também. E meu pai era atleticano doente, e me deu o nome dele de Wagner de Freitas, para ser Vaguinho, né? Ele era Wagner. E por coincidência da vida foi ele que me lançou no futebol. Caramba! Ele chegou no Democrata em 66, eu estava no juvenil ainda, e me viu jogar no juvenil e me puxou pro profissional.
e logo, logo me lançou nas equipes de base. Ele batia muito bem na bola, ele punha 4, 5 bolas fora da grande área, pelo menos eu colocava 3 na trave. E ele foi um dos caras que me ensinou muito a bater na bola, me aperfeiçoou, né? E eu devo muito ao Vaguinho. E depois teve o Moacir Rodrigues, que era pai do Bibi, pai adotivo do Bibi, filho do Didi, né? Do Didi, que jogou Folha Seca. O Didi Folha Seca, que jogou a Copa de 58, aquela turma de Pelé e tudo mais. E o Moacir também batia muito bem na bola. E ele tinha aquela paciência muito tranquila de me ensinar como é os detalhes. E esse detalhe me fez ser um bom cruzador de linha no fundo. Eu devo muito a eles. Tá, e dali do Democrata para o Atlético Mineiro, como foi essa transição? Ah, foi um pulo, né? O primeiro jogo já em 66, 67, eu já estava fazendo gols pelo Democrata. E eu lembro em 67, o América Mineiro era líder do campeonato mineiro, e nós fomos jogar contra o América no Mineirão, e aquela coisa toda, ganhando do América de 3-1, e eu fiz 2 gols, né? E aí já começou a despertar a atenção, né? Era um jogo contra um líder do campeonato. Time pequeno, um time grande. E tendo um ponteiro garoto de 16 para 17 anos fazendo gol, né? Aí despertou o Atlético. E eu no juvenil, eu já era muito forte. E teve uma seleção de juvenil em 1966, que nós jogamos Mineirão, lá em Minas, no Mineirão foi a sede, Rio Grande do Sul, Rio, Bahia. Seleção dos estados. Né? Seleção dos estados. Olha, a linha como era, a vida é impressionante. A nossa linha era, eu na ponta direita, o Lola de meia. Jogou na ponte? Jogou, né? Na Ponte Preta. Eu fiz dupla de área com o Lula no Atlético Mineiro, Palinha de centroavante e o Romeu na ponta esquerda. Caramba! Só o Lola que não jogou no Corinthians. Só o Lola que não foi campeão em 77. Muita coincidência. E nós tivemos exército junto, essa turma. E tivemos na seleção do Exército em 69, fomos lá em Brasília disputar o campeonato militar, né? Aeronáutica, Marinha Aeronáutica, Marinha e Exército. E nós fomos campeões, e a linha nossa era essa, com uma mistura do Flamengo, Zanata, alguns jogadores do Sul, que agora não falta o nome, era a seleção brasileira de júnior, que nós fomos lá representar o Brasil lá em Brasília. Tá certo. Aí no Atlético Mineiro foi a sua ascensão, né? Eu estreiei no Atlético Mineiro, eu fui comprado em 67, mas eu estava disputando o Campeonato Mineiro pelo Democrata e não pude me transferir para o Atlético naquele ano. Aí no final do ano eu fui para o Atlético, porque o Atlético ia decidir o título de 67 e 68 contra o Cruzeiro. E me levaram para me adaptar nesse grupo, ficar com esse grupo. Eu fiquei basicamente o final de 67 para me adaptar com o grupo. E eu estreiei em 68, 11 de fevereiro de 1968, contra o Bangu, que tinha sido campeão carioca de 67. Paulo Borges, Jaladinha, aquela turma toda, o time do Bangu, fantástico. Eu estreiei nesse jogo, perdemos 2-1, mas eu fui fabuloso nesse jogo. E para me estrear, eles engessaram o pé do Bunhão para testar o garoto, né? E eu fui muito bem na minha estreia e fiz outros jogos contra o Fluminense. E no terceiro jogo o Bunhão entrou, eu fiquei no banco e a torcida pediu. E foi o único jogo que nós jogamos junto. E o Bunhão foi comprado pelo Corinthians naquela época, em 68, veio para o Corinthians e eu fiquei como titular do Atlético, aí já é outra história. E mal sabia que você ia passar pelo Corinthians também, com o Bunhão lá, acabando de sair, né? Para você substituir o Bunhão. E no Atlético, campeonato de 71, você estava no elenco, estava no grupo campeão, ou saiu antes? Eu tive a felicidade pelo Atlético, é a seguinte, porque o Cruzeiro era imbatível, né? Tostão, Diceu Lopes, Evaldo, Raul Fernandes no gol, Raul no gol, né? Piazza, Zé Carlos, é uma seleção, tanto que meteu 6 no Santos em 1966. 3-2 aqui e 6-2 no Mineirão. Foi campeão brasileiro daquela época, o Cruzeiro. Taça de prata. Taça de prata, E o Cruzeiro era imbatível. E eu tive a felicidade de fazer o gol
que quebrou o tabu, a primeira vitória do Atlético contra o Cruzeiro. Em 1970, eu fiz esse gol ganhando de 1-0, né? Essa felicidade. E também tive a felicidade do primeiro título do Atlético, eu fazer os 2 gols contra um Atlético de Três Corações, que definiu, o Atlético já tinha sido campeão um jogo por antecedência, mas esse jogo definiu realmente, sacramentou o título. Eu tive a felicidade de fazer esse gol. Daí outra história, pra você ver, eu fiquei no Atlético de 68 a 71, 2 anos e meio praticamente. Saiu, né? Um pouquinho antes do título lá, que foi eu saí, né, São Paulo. O primeiro brasileiro eu vim disputar pelo Atlético, pelo Corinthians. E foi o primeiro brasileiro que o Atlético foi campeão. Em 1971. E em 71 eu vim para o Corinthians, fui comprado para o Corinthians, quando eu estava servindo a seleção brasileira, fiz a despedida com o Pelé, naquele jogo sensacional lá, contra a Iugoslávia, 2-2, e eu tive a felicidade de fazer a dupla diária com o Pelé, no último jogo dele na seleção brasileira. Então, olha, são coisas muita coisa aconteceu comigo. Ô Vaguinho, falando em seleção, né, eu assim, pouco que eu acompanho futebol, em 1970, o Brasil tinha um ponta-direita que era o Rogério, ele acabou sendo cortado da seleção, mas acompanhou, ficou como uma espécie de olheiro na Copa do Mundo, né? E eu até achava que você seria convocado, porque você teve algumas aparições na seleção brasileira e tudo indicava que você seria o substituto do Rogério. Aí, incrível, o terceiro goleiro surgiu ali, foi convocado o Leão, que já tínhamos o Félix e o Ado, né? E aí a comissão convocou o terceiro goleiro. E você, como que você sentiu? Era isso mesmo? Você seria convocado? Você estava em tratativas já para fazer a viagem para o México? Como foi isso aí, Vaguinho? Não, eu fui convocado. O Zagallo me convocou, que estava entre eu e o Manuel Maria. Só que o Manuel Maria, esse ano, em 70, ele estava fazendo o exército. E o Zagallo me convocou. Eu cheguei a fazer passaporte, né? Preparando, fiz toda a documentação para embarcar, né? E na semana que eu ia para Guadalajara, o Zagallo optou por terceiro goleiro, porque o Félix já tinha uma certa idade, né? E o Ado era muito jovem. Um experiente e um novato. E outro muito jovem. Então, pela primeira vez, a seleção, a FIFA abriu o terceiro goleiro, que era 2 de cada posição. E abriu o terceiro goleiro, e foi a primeira Copa que houve as substituições. Então eu pedi essa Copa do Mundo por fatalidade, né? Mas eu estou na relação dos 40, e se tivesse alguma situação, você poderia ser convocado. Eu podia ser convocado. Infelizmente, né? Aí você no Corinthians, como foi a sua passagem pelo Corinthians? O Corinthians que estava numa fase, numa draga danada, que não ganhava título. Ganhou um torneio do povo, né? 66, né? Inclusive no Mineirão. Rio São Paulo e torneio do povo que eles ganhou, né? Não, o Corinthians já tinha sido campeão em 66, brasileiro. Taça Robertão, que foi junto com o Santos. Acho que foi Rio São Paulo, um monte de Rio São Paulo. Botafogo, foi Santos, quatro times campeões, o Corinthians estava junto. Foi o torneio Rio São Paulo. Rio São Paulo, e a decisão foi em Minas Gerais. Eu vim em 71, né? Eu estava na seleção brasileira, eu pertenci ao Atlético Mineiro, o São Paulo estava tentando me levar para... Outra coisa que pouca gente sabe, que o São Paulo também era interessado. O São Paulo interessado. E eu não queria vir para São Paulo de forma nenhuma, porque eu estava muito bem no Atlético Mineiro, e fatalmente eu disputaria a Copa de 74, né? E eu pedi até para minha família alguma coisa para não para você ficar por lá. Para eu ficar por lá, mas não teve jeito. O Matheus foi muito esperto, ele foi a Sete Lagoas, foi lá pessoalmente conversar com meu pai. Eu acho que ele ofereceu um brinde para meu pai, com certeza. E meu pai me liga, eu estava no Rio, junto com a seleção, eu fiz a despedida do Pelé, como eu já falei, né? E meu pai ligou, falei, meu filho, olha, não teve jeito, agora você tem que acertar Corinthians. E eu vim para o Corinthians, acertei e vim para o Corinthians, né? Aí você chegou no Corinthians aqui, né? Só falando em seleção, você teve alguns jogos, mas acho que uns 8 jogos, 9 jogos, 10 jogos pela seleção brasileira, até fez gol, né?
né, Vaguinho, teve possibilidade, igual 74 nós tínhamos o Valdomiro e até o Jairzinho que poderia. Até acho que você teria até mais condições que o Valdomiro. O Valdomiro é um exímio batedor de falta tal, mas você como característica até poderia ter ido, mas isso aí é uma outra situação. Aí você chegou no Corinthians, o Corinthians naquela fase, aí logo em 73 acho que ganhou um primeiro turno. No Corinthians eu cheguei em 71 e eu tive a felicidade de quebrar a perna. Dois meses de Corinthians eu quebrei a perna. 3 meses eu quebrei a perna. O que aconteceu? Como eu tinha disputado a Copa Roca em 71, a despedida do Pelé, a Copa Roca, nós fomos campeões da Argentina pela Copa Roca, o Zagallo me chamou para o Rio, para mim fazer a recuperação na Escola do Exército, na OCA. E eu fui para o Rio fazer essa recuperação, porque em 72 teve a Minicopa. Né? Eu iria jogar a Minicopa e provavelmente a seleção brasileira. E ele pensava numa linha Vaguinho, Leivinha, Jairzinho e Paulo César Caju, que foi a linha que jogou 74 com o Valdomiro na ponta direita. Né? O que aconteceu? Eu fui para o Exército e aconteceu um problema meu. Inconveniente lá? Um problema meu particular. Eu tinha um casamento marcado. Infelizmente, eu saí do meu tratamento e não dei satisfação para o Zagallo. E o Zagallo, acho do jeito que era. Ele levou como uma rebeldia. Uma afronta, né? Uma afronta. E não me convocou para a Minicopa. Né? E eu estava no auge da minha carreira. O Corinthians foi para excursão na Europa, eu fui o artilheiro dessa excursão. Né? E o Zagallo chamou o Rivelino, o Ado, Luiz Carlos, Mirandinha, 4 né, para servir a seleção brasileira, e eu seria o quinto e não fui. E eu perdi a Acho que o Minicopa. Ado, né? Ado, Rivelino, Luiz Carlos e o Mirandinha. E eu não fui para essa Copa do Mundo e o Brasil se sagrou Copa do Mundo. Minicopa 72. Foi campeão, né? Campeão 1-0, gol Jairzinho contra o México. Ô Vaguinho, só um recorte aqui. Luiz Carlos também era um outro jogador que merecia uma Copa do Mundo, né? Que tinha categoria para jogar, na minha opinião, pelo menos 74 deveria ter ido. Mas vamos lá, Vaguinho. É muita gente boa naquela época. Né? Exatamente. Quantos pontas não tinha, Nossa, né, Vaguinho? Futebol brasileiro, a Europa vinha aqui para aprender a jogar com a gente, né? E quando a gente ia na Europa, dificilmente você perdia. Eu joguei lá em Roma, na Espanha, Itália, Espanha, Portugal, Yugoslávia, Tchecoslováquia, Hungria, né? Hungria. Não perdi um jogo. Vaguinho, e a partir do momento que o Brasil começou a copiar, não ganha mais nada. Eles vinham aqui copiar a gente, logicamente que não tinha as características do jogador brasileiro, igual a gente está falando, ponta direita e ponta esquerda, nós tínhamos um monte. Né? E todo jogador com condições de ser selecionável, né? E o Brasil, essa essência, o Brasil deixou de lado. Pra você ver, eu tinha mais ou menos o estilo do Jair, né? Aquele ponta que partia para cima. E a intenção do Zagallo era fazer eu na ponta direita, como eu já falei, né? Leivinha, que acabou machucando também em 74. E o Brasil com 2 centroavantes na Copa, Mirandinha e o César, e jogou o Jair. Jogou o Jair. Jair de centroavante, né? Então tinha uma infinidade, né? Uma infinidade. O Rivelino. Os lançamentos, você e o Rivelino, né? Então, depois ele fez isso com o Gil. O Gil. Mas o Rivelino, nós tivemos problemas pessoais no Corinthians. Eu estava falando, quando eu vim para o Atlético, eu cheguei no Atlético, eu fiquei 2 anos e meio, quase 3 anos, menos de 3 anos, eu fiz 52 gols. Né? E eu vim para o Corinthians, jogando 4 anos com o Rivelino, jogando de ponta direita, eu não fiz 40 gols. Porque eu não recebia a bola, eles não me exploravam. Rapaz, porque nós tivemos um problema pessoal. Mas eu vi o Rivelino te dar cada lançamento, então foi pouco, hein? Foi pouco. Então eu estava empolgado. Ô Vaguinho, e assim, você era um ponta habilidoso, forte, né? Um ponta forte, que ia no fundo, cruzava como ninguém. E outra coisa que eu via que poucos tinham, para mim, eu acho que você só perdia na cabeça pro Leivinha, que eu achava um baita de um cabeceador. E pro Pelé, né?
Acho que você até era melhor que o Pelé. Agora você cabeceava muito bem, tinha uma impulsão, apesar de você não ter uma altura, que o Leivinho até é mais alto que você. E quantos gols de cabeça você fez? Eu lembro de um gol em cima do Palmeiras, você tem um chapéu do Luiz Pereira. Então você tem muita história. Tinha uma qualidade. Eu devo isso ao Strick, né? O Strick é o Telê, principalmente o Telê. Eu trabalhei no Telê um ano e meio com o Telê no Atlético Mineiro, e o Telê explorava muito o meu cabeceio. E eu jogava de centroavante com o Telê. Com o Strick e com o Telê eu jogava de centroavante, porque o Telê gostava do ponta vindo por dentro, né? Fazendo o terceiro homem. Então o Ronaldo, que jogava de ponta direita. Ronaldo, que foi pro Palmeiras, campeão. Que veio pro Palmeiras, não está mais em 74, nós, também do Galo, do Galo. Começou no Galo. Então ele jogava com o Ronaldo de ponta direita, eu, o Laci e o Tião na ponta esquerda, né? Então a gente treinava muito cabeceio, e eu, como tinha uma impulsão, porque quando eu era garoto, jovem, eu fazia salto em distância. No colégio eu disputava, tinha as Olimpíadas do colégio, né? E eu disputava o salto de distância, uma impulsão. Então o salto de distância me dava impulsão, era só subir um pouquinho, né? Mas não treinou muito com aquelas corda aqui na barriga e correndo na brita lá na areia e tal, não? Não, essa aí já é outro tipo de treinamento. Aí essa aí que se colocava a cordinha, uma forca. Lembro, para subir de cabeça. Forca, uma bola balançando e você ia subir. Quase da altura da trave, barbaridade. E eu tive a facilidade de cabecear, realmente era o meu forte. E pé esquerda não era muito, mas eu batia também de perna esquerda. E depois que eu quebrei a perna, aí já ficou um pouco mais difícil, porque eu tive como é que fala? Eu tive que recuperar a perna esquerda, eu demorei muito para recuperar a perna esquerda, então eu já não batia tão forte, mas batia colocado ainda. Ô Vaguinho, e você tinha alguém que você admirava na ponta direita, algum ídolo que você... Era o Garrincha, né? Garrincha era o seu... O ponta que não fazia um pouco do Garrincha não era ponta, né? Então era fintador, eu tinha uma vantagem maior, porque o Garrincha não era rápido, ele era um criador, ele era um Charles Chaplin do futebol, né? Driblava muito parado. Ele é Ronaldinho Gaúcho, vamos dizer assim, fazia show. E eu tinha velocidade, eu não driblava para fazer show, eu tinha objetivo. Então era diferente, eu fazia a bola andar para definição, né? E eu era muito rápido. Eu não fui maior porque faltou a Copa do Mundo. Se eu tivesse disputado a Copa do Mundo, eu teria disputado 2 Copas do Mundo tranquilamente. Eu teria disputado 74 e 78. Aí o Vaguinho seria respeitado, seria lembrado de outras maneiras, de outras formas. Mas eu sei a qualidade que eu tenho. Mas com certeza você é muito, principalmente para o corintiano, né? Você naquela época lá era um dos destaques do Corinthians, era onde a torcida botava fé. E lá no Corinthians, em 74, o Vaguinho agora vai ser campeão e no fim acaba perdendo para o Palmeiras. Como que foi aquilo? Como foi a preparação para aquele jogo? E como que o Vaguinho estava? Eu estava bem, o time estava bem. O que erro foi um erro de cálculo. Mal calculado, mal. Nós fizemos uma pré-temporada em Águas de Lindóia e o último jogo nosso do turno era contra o Palmeiras. E o Silvio Pereiro não colocou o time titular. E nós pedimos, de todas as formas, nós queríamos jogar contra o Palmeiras, porque aquele jogo... Para sentir, né? Para sentir, porque não era o Palmeiras que seria campeão. Se o Corinthians vence aquele jogo, seria o São Paulo. Seria o São Paulo o adversário do Corinthians, né? E o que aconteceu? O Silvio Pereiro colocou o time misto e o Palmeiras fez 5-1, se não me engano, ficou aquele jogo. Quer dizer, massacrou o time do Corinthians. Então isso encheu o time do Palmeiras. Eles cresceram e o Corinthians... E teve vários fatores também para esse jogo, porque no Pacaembu nós saímos com um empate de 1-1. Primeiro jogo, né? Primeiro jogo. O Palmeiras fez 1-0, se não me engano, com o Edu. O Edu e o Lance, né? O Lance empatou o segundo jogo, o primeiro jogo de cabeça. E nós queríamos jogar no Pacaembu, porque o Pacaembu era um campo do Corinthians. A torcida ia invadir, ficar naquele alambrado lá, ia ser uma loucura. Loucura. E nós pedimos de todas as formas o professor Vicente Matheus para manter o jogo no Pacaembu.
e ele não quis, ele levou para o Morumbi por causa de renda. A gente, na vida, quem tem ganância, acaba perdendo, né? A ganância, você tem que ser simples, humilde e fazer aquilo que você sabe, sem muita ganância. Não tem muito... Partiu o olho grande do Vicente. Não dá certo. A renda era do Corinthians, o segundo jogo era do Corinthians, né? Levou para o Morumbi, o Morumbi estava em reforma, a grama estava sendo colocada, choveu barbaridade um dia antes do jogo, o campo enlameou, tá? Tanto que nós tínhamos 2 roupeiros que estavam no campo com escovinha de ferro para tirar o barro da chuteira. E nosso time era um time pesado, era um time de velocidade. E o Palmeiras era um time de toque. Então, a ganância fez com que nós perdêssemos naquele jogo, porque se fosse no Pacaembu, seria diferente, o campo seco, o campo... o tapete melhor, a torcida. O Corinthians já acostumado, né, Vaguinho? O Pacaembu, né? E a torcida lá ia ser tranquilamente. Houve falhas na concentração, houve problemas na concentração. O Butiço não era para jogar, o titular era o Ado, ele colocou o Butiço naquele jogo. Houve problemas pessoais lá dentro, e houve de tudo. Nós ficamos, quando fomos concentrar aqui em São Paulo, na véspera do dia do jogo, né? Na véspera, antivéspera, ficamos num lugar muito ruim, num péssimo hotel, tudo causa de economia, tá? E o Corinthians perdeu esse título, e depois culparam o Rivelino do título, sendo que a culpa foi das pessoas que administravam o clube, os diretores, todos eles influenciaram, a comissão que não soube trabalhar, tá? Uma série de coisas. Uma das maiores injustiças do futebol foi esse caso com o Rivelino. E eu lembro nesse jogo, o Vaguinho, tinha um amigo meu, que eu não vou falar o nome, ele quebrou o rádio. Eu estava ouvindo o rádio, o Corinthians perdeu o campeonato e acabou quebrando o rádio. Aí o Corinthians perdeu o tão sonhado título paulista, depois teve uma outra final, em 76, né? Teve um laudo Natel, acho que em 75, o Corinthians acabou ganhando, né? Foi em 75. Isso. Antes da 73. 73, antes do título 74. Antes do título, isso. 73. Nós somos campeões do laudo Natel. Agora, você vê, o Rivelino não teve culpa, a falta, ele sofreu falta, foi até falta. Lembra? Ali o Luiz Pereira. Já saíram rápido, tocaram no Ronaldo na ponta direita. No Ronaldo, não tocaram no Jair Gonçalves. Jair Gonçalves, que a bola cruzou. O Brito, que era bom de cabeça também, não subiu. O Brito tinha aqui no corpo do Levinho, né? Ele foi na bola, a bola passou. O Ronaldo pegou de primeira e matou a gente. Então, aí o Corinthians, em 76, né, disputou o Brasileiro. Contra o Internacional. Outro jogo que eu acho que... Não, esse jogo foi erro nosso também. Pelo seguinte, era jogo único, no campo do Internacional. O Corinthians tinha ganho do Fluminense naquela invasão. Wagner, e o Corinthians já tinha ganho do Inter pelo campeonato 2-1, né? Duas vezes. No turno e no retorno. No retorno, 2 vezes. E teve ganhamos de 2-1, aquele gol fantástico do Falcão. De primeira. Subiu com o pé assim, o Falcão veio do lado esquerdo. Meu Deus do céu, aquele foi 2-1. Foi um golaço. Esse foi um gol com o Zé Marinho, quase que entrou com bola e tudo. De bola e tudo foi o Libertadores. Não. Foi Libertadores? Libertadores, que o Zé Maria foi o primeiro a fazer um gol do Corinthians. Aí o segundo foi o Russo. Em Libertadores. Isso. O Zé Maria saiu driblando todo mundo da direita lá e tal. Mas enfim, o jogo foi para Porto Alegre. Rio Grande do Sul. E o pessoal do Sul ficou com medo da invasão, né? Porque o Corinthians não ia chegar. E chegou muito corintiano. Na época tinha uma agência de turismo, né? Eu fretei 2 aviões, levei 2 aviões fretados para o Rio Grande do Sul. Mas não tinha estadia lá em Porto Alegre. O pessoal teve que ficar nas cidades vizinhas, porque eles tocaram bomba, um monte de coisa no hotel. Eles trancaram. O que aconteceu foi o seguinte: o Duque fez uma artimanha lá, porque ele não queria o jogo. Eu não sei se foi ele que jogou um pó dentro do vestiário, inseticida. E aquilo ficou, pelo amor de Deus. E ele queria, e o pessoal do Rio Grande do Sul, do Inter, tinha fechado um registro.
não tinha água no vestiário. Um calor do caramba, não tinha água, aquela confusão. A torcida, eles espremeram a torcida num lugar fechado, não tinha como o torcedor corintiano ter água lá, teve uma confusão toda, soltaram bomba, aquela coisa toda. E o Duque pediu pra gente, para não entrar em campo. Porque se a gente não entrasse em campo alegando todas essas condições, ia para julgamento e ia ser campo neutro. Campo neutro. E a gente teria uma condição. Quer dizer, até nisso nós erramos. O que aconteceu? Não vou falar nome, mas nós juntamos um grupo lá, e foi uma discussão, uns queriam, outros não. Né? Eu era a favor da opinião do Duque, né? Houve uns que também foram, e acabamos entrando em campo. E deu o que deu, né? E o Duque tinha razão. Realmente, se não entra em campo, ia para campo neutro, e aí o Corinthians teve uma chance muito grande. E eu lembro, né? Você até citou aí, antes dessa final com o Inter, aquele jogo no Maracanã, a torcida, o Corinthians ali foi demais também, né? Fantástico, nunca mais vai existir aquilo. 70 mil corintianos no estádio. Dividiu o Maracanã. Dividiu, né? O Fluminense ficou menor do que o Corinthians, né? E falam que o Corinthians ganhou porque choveu. Não, o Corinthians jogou muita bola. Foi 1-1, estava seco o campo. E nós eu tive uma oportunidade de fazer 2-1 numa bola. Que eu driblei, toquei na frente, o Renato saiu do gol. Quando eu fui tocar, alguém me deu um toquinho e eu pedi o contrapasso. Foi até jogada de pênalti, se eu tivesse caído. Mas naquela, eu tive a chance de fazer 2-1. Tá? E deu o que deu, eliminamos o Fluminense. E o Rivelino perdeu pra gente. Perdeu. Né? E o time do Fluminense, tecnicamente, era até melhor, mas o Corinthians jogou muita bola, né? Melhor, mas o Rivelino, eu falei com o Givanildo naquela época. Cabeça de navio, volante, né? O Givanildo marcava barbaridade. Falei, Giva, cola no Rivelino, não deixa o homem jogar. Eita. E você colou no Rivelino, e aí o Rivelino tem uma certa dificuldade de sair. Nós jogamos 4 anos juntos, né? E o Givanildo colou naquele homem que ia amar, e ainda mais choveu, deu Corinthians, né? Não teve jeito. Aquilo foi um jogo marcante. Aí perdeu a final para o Internacional, infelizmente, no Beira-Rio. O gol do Dario também, eu acho que foi uma falha em cima do Moisés, né? Foi do Moisés, ele cabeceou no chão, né? O Tobias, em cima do Tobias. E depois aquele gol de falta que era duvidoso, mas não foi. Nós chegamos a empatar. Jogou muito. Nós chegamos a empatar. E o gol do Russo, eu fui na linha de fundo, cruzei, ele deu impedimento do Russo. Até hoje eu não sei como. Esse gol era um empate. Era um empate. E quem sabe ali o podia assumir o. É um balde de água fria. E o Internacional também com grande. Mas foi merecido. O time deles era fantástico também. Espetacular, né? O time deles era o bicampeonato, né? Falcão, Figueiredo, Marinho, Valdomiro, Dario, Lula, né? Lula na ponta esquerda. O goleiro era o Manga, Cláudio, Marinho, Figueroa e Vacaria. Meu Deus do céu. Paulo César Caju, o Carpegiani, Batista, Caçapava, Batista e Falcão. Valdomiro, Dario e Lula. Pelo amor de Deus, timaço. Aí o Corinthians ficou naquela vontade novamente, e no ano seguinte... Campeão, esse time ajustou. Era um time bom, né? Saiu quem? Saiu o Neca e o Givanildo, né? Saiu o Neca e o Givanildo. Entrou o Russo, voltamos o Russo para... Recuou o Russo, e veio o Luciano. Porque o Basílio não é o titular, é o Luciano. Agora, e o Corinthians havia perdido durante o campeonato para a Ponte, acho que 4 todos os jogos. E a final foi espetacular. O primeiro jogo, aquele gol de cara do Palinha. Grande jogador também, né? Esse jogo tem muita polêmica. O primeiro, o segundo ou o terceiro? Todos eles. Para mim foi a maior tristeza minha, foi esse título de 77, por incrível que pareça. Porque você não fez o gol ou por causa do... Não, porque eu no primeiro jogo eu estava suspenso, eu arrumei o terceiro cartão, aí ele colocou o Basílio e o Adãozinho. Até que deu passe, Adãozinho para marcar os laterais, que a Ponte jogava com os laterais. Odinei e Jair, né? Avançavam os laterais e ficava a zaga, colocava o Vanderlei fazendo o terceiro zagueiro, Polozzi e Oscar,
saindo para as beiradas, cobrindo o lateral. Também, né? Fechava, quer dizer, eles tinham uma facilidade Carlos muito grande. no gol, E um time tecnicamente fabuloso. Meio de campo era espetacular, né? Fantástico. O Vanderlei, você jogou com o Vanderlei? No Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, muitos né? anos juntos. Nós fomos Vanderlei campeões Paiva, em 70. Em 70, fomos campeões. Marco Aurélio, o Vanderlei. Primeiro título do Atlético, em 70. Bom, e o que aconteceu? Aí o Brandão ganhou o jogo, 1-0, gol do Palhinha, aquele gol de cara. Voltamos para o segundo jogo. Aí esse foi o meu tormento, o meu sofrimento. Porque na concentração, antes do jogo, um dia antes, os caras me botaram para mim ficar com o Palhinha no quarto. Eu nunca tinha ficado com o Palhinha. Meu parceiro de quarto era Zé Eduardo ou Ademir Gonçalves. Poxa, dois. E colocaram o Palhinha e eu falei, agora tem coisa aí. Por que colocaram o Palhinha? O Palhinha fazia a minha cabeça porque ele sabia que eu não ia jogar. Que não ia jogar. Que o Brandão ia manter o time. Né? Então o João Avelino e o Teixeira ficavam, aonde eu ia, eles iam atrás. E Vaguinho, não sei o quê, me chamando a atenção. E pá, eu fui para sinuca, jogar sinuca para distrair um pouquinho, aquela coisa toda. Olha, eu fiquei vigiado por um ou outro. No sábado, o jogo foi no domingo, né? Domingo, né? No sábado, o dia todo, esses caras, onde eu ia... Marcação cerrada. Marcação cerrada. Porque eles achavam que eu já sabia de alguma coisa, eles estavam com medo de que eu fosse embora para casa. Bom, no dia do jogo, o Brandão chega cedinho no meu quarto. Sim. Eu já sabia que estava alguma coisa já acontecendo. Eu fazendo a barba. O Brandão chega e falou, Vago, quero conversar com você. Eu falei, tem coisa aí. Aí já chegou e falou, olha, eu vou começar com o Basílio, porque o Basílio marca bem mais, ali, aquela coisa toda, e eu tiro o Basílio, coloco você vai fazer o gol do título. Né? Aí eu falei, não, Brandão, vamos fazer o seguinte, você começa comigo, eu faço o gol, você me tira e põe o Basílio, né? Eu vou fazer o gol rapidinho, né? Você me tira e põe o Basílio. Por que eu falei para ele? Porque eu era o cara mais velho de time, de camisa, mais do que o Zé Maria. E eu era o cara que tinha mais jogado aquele campeonato. O Geraldo em primeiro, né? O Geraldo fez 45 jogos, eu fiz 44. Então, na hora da fotografia, porque antigamente tinha um negócio era do time 11, campeão, né? Era 11 só. Era a hora da coisa inédita. A foto inédita, aquela foto jamais seria esquecida. E o homem me saca da foto. Eu falei com ele tudo que eu podia falar. Tudo que eu podia falar. Soltou os bichos. Eu falei, eu vou jogar. Né? Ele falou, você não vai, eu vou. E desafiei o Brandão. Liguei pro seu Vicente, liguei pra minha mulher, falei com... Minha mulher falou assim, Vaguinho, fica calado, quietinho. Ela estava no hospital porque eu tinha tido a segunda filha daquela semana. E... ela fica quietinho porque tem duas coisas. Se o Corinthians ganhar, eles vão esquecer você. E se o Corinthians perder, eles vão te botar culpa. E realmente... ela tinha razão. Ela tinha razão. O que aconteceu? O Brandão me deu a 15, aí eu pedi para tirar 7, aí o Brandão me deu a 15, o Palhinha machucou, eu entrei, fiz o gol, quase que eu joguei a camisa na cara do Brandão, aquela coisa toda, e deu do que deu, e eu acabei jogando o terceiro jogo. O terceiro jogo que o Palhinha não pôde jogar. E participando da jogada do gol. Ô Vaguinho, a gente olhando aquele seu gol, né? Infelizmente a Ponte Preta naquele jogo virou com o Rui Rei e Cudicá. Aquilo é um gol do cara que sabe jogar, porque a bola veio alta pra você, você deu uma ajeitada ali na malandragem, depois deu um tapa de gente grande. A bola quicou e o Carlos me deu espaço, então. Porque ali eu tinha duas alternativas. Se ela viesse por baixo, eu ia driblar o Carlos. Né? Botou um toque do lado, mas ela quicou e eu já olhei e toquei por cima. Golaço. O maior gol, eu digo assim, em torcida dentro de um estádio. Foi o recorde até hoje, o segundo jogo. Esse é o gol, merecia ter uma placa lá no Corinthians. Né? O meu vizinho estava nesse jogo aí, no segundo jogo. Merecia ter uma coisa, destacar alguma coisa, porque o maior público que já existiu lá. Já existiu. E o meu vizinho que estava achando que não ia ter mais terceiro jogo e a Ponte Preta acabou virando merecidamente, né? E foi pro terceiro jogo e quase que o Vaguinho faz o gol, o Vladimir, e sobrou pro pé de Ângelo. Foi espetacular mas também. Aí também, no segundo jogo, entrou o Ângelo.
Meia, né? O jogo era em mim. Lateral esquerdo. Eu de vez em quando eu vejo esse jogo aí. Passa YouTube, muito, você dá uma passa olhada. muito, né? Olha, eu acho que o Brandão me sacaneou nesse jogo. Né? Porque o jogo era pra mim, toca a bola no Vaguinho, eu ia driblar o Ângelo, ia sair o quarto zagueiro, Polozzi, e o que ia sobrar? Ia sobrar o Geraldão ou o próprio Basílio. O Geraldão podia fazer o gol do título. O Brandão acho que falou, não mete bola no Vaguinho. Porque você pega toda a bola que aconteceu com o Zé Maria pegava, eles cruzavam a bola, ali da direita. Pelo Romeu não, ainda tentava ir no fundo. Mas pela direita eu saía para receber, o Zé Maria entrava no facão e cruzava a bola, Oscar Polozzi. Toda hora de cabeça. Então você vê que toda hora a Ponte tirava aquela maldita daquela bola. E eu saía pro jogo e pedia a bola e os caras não me davam. Eu acho que o Brandão falou, não toca a bola no Vaguinho. O Vaguinho não pode fazer o Vaguinho não pode pegar na bola. Quase fez, hein, Vaguinho? Aí eu fiz aquela jogada, aí eu brinco com isso até hoje. Eu falei, não teve jeito. Vocês fizeram de tudo para me tirar fora, mas eu sou protagonista também, não teve jeito. Eu sou o principal. Porque se eu não tivesse chutado aquela bola na trave, não teria uma bola perdida. Foi uma bola que eu fui no Zé Maria e falei, Zé, cruza no segundo pau. Você falou que eu subia bem de cabeça. Você observa, quem vê esse jogo, o Vanderlei está me marcando. E eu estou fora da área, porque o Vanderlei sabia que eu cabeceava. Ele tá na bola batida, eu já estava pronto para cair no segundo pau, o Zé Maria bateu mal na bola. Basílio que cabeceou, né? Basílio cabeceou. Você chegou na frente. Aí ela veio, em vez dela vir reta, ela veio caindo. Ela caiu, quer dizer, ela veio fraca. E eu ainda consegui pegar de perna esquerda, mas caindo. Eu estava caindo. Eu basicamente quase peguei ela ajoelhado com o meu joelho na terra. E saiu o gol. Né? Uma jogada que era trabalhada. Não começou certa e deu certo no final. E o que representou esse título, essa conquista? Olha, para mim me representou uma redenção grande, mas eu estava muito preocupado com o que o Brandão fez comigo. Então eu não pude comemorar esse título como eu queria. Né? Aliás, não teve comemoração esse título, porque houve a invasão do campo. Nós, quando nós saímos do estádio, cada um saiu no carro da polícia, a polícia fazia a segurança para a gente, entrava dentro da rádio patrulha ou um carro de um policial, e ele saía do estádio. Eu só sei que eu fui parar, eles me deixaram lá na Avenida São João, né? Porque não sei por que me deixaram na Avenida São João. Eu só sei que eu cheguei lá, eu tive que pegar um táxi, eu saí do Morumbi daquela confusão, aquela loucura. Olha, foi uma loucura, não deu para comemorar. Nem depois? Não, eu só em casa, eu cheguei em casa, o jogo foi 11 horas acabou, acho que 11 e pouco. Eu cheguei em casa acho que 2 horas da manhã, por aí, ou mais. Quer dizer, nem uma cervejinha deu para tomar com os amigos. A gente sentava para bater o papo, para curtir, para falar, somos campeões. Pô, no fim de semana a gente estava viajando no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, nada aconteceu. Ô Vaguinho, eu queria agradecer a você, esse papo gostoso aqui, muitas histórias. Falar para você que você teve uma carreira brilhante e em breve no Museu da Pelada aí, viu, Vaguinho? Acompanha aí pelas redes sociais. Obrigado. Tamo junto aí. Eu vou colocar mais um pedacinho só. Eu falei demais, eu falo bem. Nas pesquisas aí que tem feito, eu sou um cara que eu sou simples. Eu sou, agora, me passaram o Carlos, o goleiro, né? Cássio. O Cássio, que foi embora, que eu acho que é o segundo agora, depois do Vladimir. Certo. Que mais, Vladimir, Cássio. E o Fagner. Fagner não chegou ainda não, hein? Não, ele chegou, eu acho que me passou em número de jogos. Tá? Eu Zé Maria? Eu de sétimo, eu fui para nono. Para nono, né? Mas eu tô entre os 10 que mais vestiram a camisa do Corinthians. Tá, né? Na história do Corinthians. Na história, e sou o 15º artilheiro. Ninguém vai me passar na artilharia, com certeza, e nem nesse número mais aí, né? E levantaram a pesquisa há pouco tempo, eu sou o terceiro de todas as épocas em assistência. Né? Quer dizer, além de fazer gol, o primeiro é o Marcelinho, com perto de 180 e poucos assistências.
O segundo é o Rivelino com 120, perto de 120. E o terceiro sou eu com 110, 100 e alguma coisa, né? E eu fiz 110 gols também. Então você vê, o que eu dei de bola, o que eu dei de bola para os caras fazer gol. E essa marca eu acho que vai ser imbatível. Vai ser imbatível. E realmente você está na história do Corinthians. Obrigado, viu, Vaguinho? Tudo de bom para você. E é isso aí. Museu da Pelada com craque Vaguinho. Abraço a vocês. Um beijão para todos.